Boa noite. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, nesta quinta-feira, dia 26 de agosto, para estudarmos de maneira profunda algumas doutrinas bíblicas. E você, que provavelmente chegou aí pelas mídias sociais, ou se você chegou agora e está nos conhecendo, saiba que nós somos uma igreja evangélica, amamos a Cristo, a obra de Cristo, o Espírito Santo e o Pai, né? Aquele o qual Jesus veio revelar. E hoje nós vamos ter uma palestra bastante interessante sobre o Deus do Velho Testamento e saber se aquele Deus mentiu ou não mentiu. Eu fiz uma pregação há coisa de uma ou duas semanas atrás e eu falei sobre a mentira. Se você quiser, procura aí no nosso canal que você vai encontrar, tá bom? Meu nome é Hélio, eu sou pastor dessa igreja, a pessoa que vai pregar hoje é a Eliette, que é uma irmã muito cara da nossa igreja. Somos hoje uma igreja totalmente eletrônica, nós não temos um espaço físico, justamente por causa da pandemia, tivemos que devolver o nosso prédio, mas em breve a gente vai estar reunido de novo, assim que essa situação melhorar e permitir, né? Então seja bem-vindo, pega a sua Bíblia e nós vamos triturá-la, no bom sentido, tá ok? Fecha seus olhos e vamos fazer uma oração rápida, amém? Jesus querido, Tu és o nosso Deus, nosso Salvador, nosso amado irmão, Tu és aquele que levou sobre si todas as nossas dores e nos trouxe salvação. E o Senhor nos tornou herdeiros e co-herdeiros contigo, da eternidade junto, Pai. Nós te agradecemos por tudo que temos, Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor. E peço agora a tua bênção sobre esta palestra, sobre a irmã Eliette e aqueles que estão nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu passo a palavra para a irmã Eliette. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, abrir nosso coração, abrir a nossa mente, para que nós possamos entender qual foi a mensagem de Cristo. Porque Cristo, ele trouxe uma mensagem inovadora, né? Existia um Deus, naquela época, conhecido, reverenciado, adorado, um Deus que não ousavam quase falar o nome dele, chamavam-no de Senhor, né? Inclusive na Bíblia, às vezes fala Jeová e às vezes Senhor, mas o povo não vocalizava, não era assim uma tradição oral se passar o nome de Jeová, né? Se falava mais em Deus. E, inclusive, existiu no Velho Testamento um marco muito importante quando o povo judeu saiu do Egito, que foi a lei dada por Jeová a Moisés, né? E essa lei foi um marco importantíssimo que norteou o Velho Testamento. E essa lei, muitas vezes, a maioria das vezes, quando os judeus se referem a ela, eles não falam a lei de Jeová, eles falam a lei de Moisés. Na verdade, Moisés ele foi só um mediador, né? A Bíblia fala que ele foi medianeiro, ele foi mediador entre Jeová e o povo judeu, né? Mas a gente sabe que Cristo é o único mediador entre o povo e o Pai, né? Nessa série de estudos, os irmãos devem ter percebido que nós estamos biblicamente comprovando que Jesus veio revelar o Pai, cujas características são totalmente opostas e diferentes das características de Jeová.
né? Jesus veio revelar o Pai, né? Então, hoje nós vamos fazer um estudo, irmãos, sobre Jeová mentiu, né? Se nós levantamos esse tema é porque Jeová mentiu. Então, nós vislumbramos no Velho Testamento muitas mentiras de Jeová. Nós, assim, escolhemos 10 mentiras de Jeová para vocês verem e para vocês observarem o quanto Jeová é um Deus incoerente, é um Deus defeituoso, é um Deus que não se assemelha ao Pai das luzes, ao Pai que Jesus veio revelar, ao Deus que tem todos os atributos divinos de infalibilidade, quer dizer, não vai falhar, de soberania, de verdade, né? Então, quando o próprio Velho Testamento comprova de maneira sem deixar dúvidas nenhuma que Jeová tinha uma porção de imperfeições, uma porção de incoerências, a gente chega à conclusão que Jeová é um Deus, Deus desse mundo, Deus que rege esse mundo que está no abismo, e que o Pai é um outro Deus. É isso que nós estamos nesses estudos de quinta-feira, quinzenalmente, passando isso para vocês. Porque a pessoa que está no sistema religioso, secular, que nós estamos acostumados nas igrejas, nas denominações, sempre recebem a informação, o prato pronto, que Jeová é o Pai e ponto final. E se você tiver alguma dúvida, levantar alguma situação que realmente não se encaixa, não, irmão, aceita pela fé. Não, irmão, não pensa nisso, porque Jesus é bom, isso aí que o irmão está falando desagrada a Deus, né? Isso aí é uma blasfêmia, irmão, não fale isso, né? Só que o próprio Jesus, irmãos, nos enriquece de argumentos. No Novo Testamento, nos enriquece, abundam muitos argumentos que nos faz pensar que realmente o Pai que Jesus veio revelar não é o Deus que já estava revelado ao mundo através dos judeus, né? Então, hoje a gente vai falar alguns aspectos sobre mentiras de Jeová. E Deus não pode mentir, irmão, senão ele não é Deus. Então, a gente fica pensando, será que Deus agia de uma maneira e depois de Jesus ele vai agir de outra? Ah, antes ele mentia, agora ele não mente mais. Não, isso também não pode, irmãos, porque a própria Bíblia fala que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, se em Deus não há mudança nem sombra de variação, se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se Jesus não pode mudar, então, irmãos, é ponto pacífico, é pacificado isso, que Jesus não mudou, né? Que Jesus não pôde mudar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Bom, como de costume, irmãos, eu vou usar vários versículos, tá? Qual que é a importância desses versículos? A gente vai começar em 1 Reis 8:12. A importância desses versículos é para que as pessoas vejam que não foi invenção nossa, achismo, uma tendência. Não é nada disso, irmãos. É a Bíblia que comprova. Então, se a Bíblia comprova o meu argumento, que Jeová não é o Pai de Jesus, eu tenho que comprovar abundantemente isso.
né? De uma maneira insofismável, de uma maneira que não deixa dúvida, né? Então, 1 Reis 8:12 diz assim, 1 Reis 8:12. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Então, irmãos, vocês veem que isso não precisa de muita ciência para entender. Jeová disse que habitaria nas trevas, ponto. Né? E aí a gente fica pensando, não, mas se Deus é luz e nele não há treva alguma, por que que em 1 Reis 8:12 fala que o Senhor disse que ele habitaria nas trevas, né? Então, o que a gente vai dar aqui uns 10 minutos de um apanhado que vocês já estão acostumados, mas é necessário para eu poder continuar com o raciocínio, tá, irmãos? Em Mateus 4,16, fala exatamente isso, porque são muitos os versículos que ligam Jeová à treva. Então, em Mateus 4,16, está falando sobre o nascimento de Cristo. Então, fala: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, quando Jesus veio, o povo que estava em trevas reviveu, viu grande luz, né? Então, em Salmo 18:8, é muito interessante, irmãos, esse Salmo 18, porque ele personifica as características, a aparência, a característica física de Jeová, né? Então, eu sei que alguns irmãos já ouviram isso, mas é importante, irmãos, a gente desenvolver o raciocínio para vocês verem quem é Jeová e quem é o Pai. Né? Então, assim, a gente tem que retornar um pouco em conceitos que nós já vimos algumas vezes, mas é necessário, irmãos. Então, no Salmo 18:8, fala assim: das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia carvões que se acenderam dele. Então, como que é a aparência de Jeová? Das suas narinas saiu fumaça e da sua boca saiu fogo. O único ser que eu consigo dar um paralelo, né, que seja similar, que pela boca sai fogo e pelo nariz sai fumaça, é um dragão. Né? Mas essa é a figura associada a Jeová, em Salmo 18:8. Então vamos continuar, 18:9. Aí abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Mesma coisa, escuridão com Jeová. 10. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, e fez das trevas o seu lugar oculto. Olha aqui, irmãos, novamente falando que Jeová faz das trevas seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Né? Então, a gente vê que esse povo judeu, ele reverenciava Jeová, ele estava de braços abertos com Jeová, mas quando Jesus vem, fala, o povo que estava em trevas e o grande luz, né, que a gente viu agora. Então, irmãos, além de Jeová aparentar essa imagem de dragão, ele estava envolto em trevas e ele deu uma lei que a maioria do Velho Testamento chama de lei de Moisés, que na verdade é a lei de Jeová, para a condenação do homem. Então, a gente fica pensando, tem alguma coisa errada aí, né? Todo mundo consegue ver que existe alguma coisa errada nesse raciocínio. Né? Então, vamos continuar. João Batista foi um outro personagem importante aqui no nosso raciocínio, irmãos, porque em João 1,17, o pastor vai abrir para a gente acompanhar, João Batista ele deixa bem claro que a lei de Moisés, que na verdade é a lei de Jeová, né? Ela não tinha verdade nela. A lei de Jeová não trazia verdade. Tanto assim que em João 1,17 fala assim, porque a lei foi dada por Moisés. Na verdade, a lei foi dada por
Moisés e Jeová juntos, né? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui está dizendo, olha, vocês sabem que tem uma lei? Agora, a verdade veio por Jesus Cristo. A graça e a misericórdia e a verdade vieram por Jesus. Moisés deu uma lei, que era a lei de Jeová, certo? Só que a verdade veio por Jesus. Fica implícito, talvez até explícito, irmãos, que a lei não continha muitas verdades, né? Eliette, Então, oi, posso fazer uma pequena observação? pode. Tem um texto aqui que é Deuteronômio 4, e eu acho que é o verso 11, que é muito interessante esse texto aqui. Só para ilustrar, eu não sei se você ia falar desse texto. Não, não. Não, né? Tá. É porque O está falando das 10, trevas, né? o 10 diz assim: o dia em que estivestes perante o Senhor, teu Deus, em Horebe. Essa palavra Senhor aqui, no hebraico, é Jeová. Então eu vou traduzir Senhor por Jeová. O dia em que estiveste perante Jeová, teu Deus, em Horebe, quando Jeová me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Aí é onde eu quero. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus. E havia, ó lá, trevas, nuvens e escuridão. Esse é o ambiente. O ambiente em que a lei foi dada. Havia fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor falou do meio do fogo. A voz as palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo, tal. Então, Eliette, está aí o ambiente em que a lei foi escrita. A lei foi escrita onde tinha trevas, nuvens e escuridão. Desculpa fazer essa interrupção. Não, é muito válida. Então, irmãos, a gente vê que Jeová, como o pastor falou, estava envolto em trevas, certo? Só daí, irmãos, só desse argumento já dá para a gente começar a pensar, mas em Deus não há treva alguma, no Pai não há treva alguma, né? Ou a Bíblia está toda errada, que eu não acredito nisso, eu acredito na veracidade da Bíblia, ou então não pode ser o mesmo Deus, porque Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Se mudasse, não seria Deus, né? Então, irmãos, a gente vê que como João fala, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, a gente pensa, será que antes existia mentira? Porque todas as igrejas, 99,99% das igrejas, atribuem a mentira sempre a Satanás, né? Então fala, quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás, né? É assim a resposta que está na ponta da língua de todo mundo, né? Mas aqui a gente vai ver a estrutura basilar do Velho Testamento, tá? Não a superficialidade, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe? Não essa superficialidade, mas a estrutura basilar do Velho Testamento, ele está calcado em muitas mentiras. E essas mentiras, irmãos, eu sinto muito dizer, mas não são do diabo, essas mentiras, né? Essas mentiras que a gente vai ver. Então, a gente fica pensando, quem na verdade seria o pai da mentira, né? Jesus, a gente vai ler daqui a pouco, ele falou para os judeus, né, que
o pai deles não era o mesmo pai de Jesus, que o pai deles mentia, né? Jesus mesmo falou. Só que os judeus, eles não tinham por pai a Satanás, eles tinham por pai a Jeová. Eles tinham por Deus a Jeová, que a gente fala pai, porque é Deus. O Deus dos judeus era Jeová, né? Então, a gente fica pensando, quem na verdade seria o pai da mentira? Jeová ou Satanás, né? Isso aí que a gente vai tentar responder essa indagação, essa pergunta hoje, né? Então, eu queria que o pastor abrisse João 8:37, que, na verdade, Jesus ele está fazendo realmente essa declaração muito clara, né? Ele está declarando de uma maneira muito clara que o Deus que os judeus seguiam não é o Deus que Jesus seguia. O pai dos judeus não era o pai de Jesus, né? Então, João 8:37 fala assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha o verso 38, irmãos. Eu falo do que vi junto ao meu pai. Jesus está falando do pai, do nosso pai. E vós, está falando com os judeus, fazeis também o que também viste junto ao vosso pai. Está vendo que ele não está se enquadrando no Deus dos judeus. Olha, eu estou mostrando o que eu vi junto do meu pai. Agora vocês estão fazendo o que vocês estão vendo junto ao vosso pai. Verso 39. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade. A verdade. Por isso que eles não aceitaram Jesus, irmãos. Porque eles estavam com outros ensinamentos na cabeça que não o do Pai, né? Homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não atacou Jesus, ele quis dizer, né? 8:41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Aí os judeus disseram, né? Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus Jeová, né? Que eles não falavam claramente. Inclusive no Novo Testamento não tem nenhuma menção à palavra Jeová. Quando se refere a Jeová, muitas vezes é Deus, Senhor, né? Então, você tem que olhar o contexto inteiro, né? Porque Jesus não falou claramente, mas falando Deus, né? Verso 41, né? Não, 42. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Né? Que Jesus e o Pai eram um só. Eu e o Pai somos um. Jesus falava a linguagem do Pai. Só que os judeus não conseguiam entender, porque eles estavam surdos. Eles tinham sido cegados pelo Deus desse mundo, né? Que é Jeová. Verso 42, né? Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Olha o verso 44, irmãos. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, a gente vai desenvolver essa passagem aqui que João Batista deixou, porque essa mensagem aqui é muito forte.
É muito forte porque Jesus, ele está conversando com os judeus, falando, olha, esse Deus que você está seguindo é o pai da mentira. Olha o escândalo que Jesus veio trazer. É a mesma coisa que eu entrasse numa grande denominação e falasse para o pastor lá, olha, pastor, o senhor está seguindo o pai da mentira. Né? Só uma correção. Você falou João Batista e Evangelho de João, tá? Ah, sei, o Evangelho de João. Jesus, então, irmãos, muitas vezes deixou claro que os judeus não conheciam o Deus verdadeiro. Né? E deixou claro aos judeus que eles não conheciam o verdadeiro Deus, apesar que eles serviam a Jeová. Né? Então, João, novamente, só que agora voltar um pouquinho, João 7:28, Jesus novamente deixa isso claro, irmãos. Vocês veem que não é uma passagem só, que uma doutrina, irmãos, não pode ser feita em cima de um versículo. Né? Então, em João 7:28, fala assim: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Né? Então, Jesus deixa muito claro que o Deus que era conhecido pelos judeus não era o Deus que enviou a Jesus. Né? Mas claro que isso, irmãos, é difícil. Né? Mas, mesmo assim, a gente tem vários argumentos, milhares de argumentos, porque o próprio Jesus deixou esses argumentos. Né? Então, o que dá a entender que Jesus disse, né? O que dá a entender para nós é que os judeus serviu a um Deus mentiroso, né? Porque Jesus falou, olha, é pai da mentira, né? Ele não tem nada a ver com o pai, né? Eu sirvo um Deus diferente do que vocês servem. Então, existia até, irmãos, isso aí está muito claro no livro de Jó, até eu queria que o pastor abrisse Jó 1, capítulo 1, uma cumplicidade, quase que uma intimidade entre Jeová e o diabo, né? Porque, inclusive, o diabo, Satanás, ele transitava entre os filhos de Jeová. Ele conversava com Jeová. Né? Se a gente pensar que o Pai está na luz inacessível, a gente tem uma convicção, irmãos, que nada impuro chega até o Pai. Inclusive, nós temos que ter Jesus como nosso mediador. Porque, infelizmente, nós ainda estamos nesse corpo carnal, nós ainda temos resquícios do velho homem, que a gente tenta a cada dia aperfeiçoar, né? Mas a gente ainda tem resquícios do velho homem. E esse corpo vai ser glorificado. Só que até chegar lá, nós não temos contato direto com o Pai. O Pai está na luz inacessível, ele é inacessível a nós. Só que Jesus é o nosso mediador, né? Então, o que a gente vê em Jó 1,6, que o diabo transitava intimamente com os filhos de Jeová e conversava com Jeová. Né? Então, Jó 1,6 diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Jeová, veio também Satanás entre eles. A gente não consegue saber exatamente se Satanás era um dos filhos de Jeová ou se Satanás estava lá meio de penetra, entende? Entre os filhos, e Jeová tinha ciência e autorizava essa situação, né? Então, eu queria agora que o pastor fosse em João 14, João 14:30, que
a gente sabe, irmãos, que esse mundo é regido por Jeová. Jeová falou, eu sou Deus das nações, eu sou Deus de toda a terra, eu sou Deus da guerra, eu sou Deus do ouro e da prata. Nada que acontece nesse mundo está fora do meu alcance. Se nasce uma criança defeituosa, eu fiz o cego, eu fiz o surdo, né? Então, Jeová, ele atua em todas as áreas desse mundo, né? Então, em João 14:30, fala assim, irmãos, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, a gente pensa assim, né? O diabo, ele é ardiloso, né, irmãos? Só que se todas as riquezas do mundo estão nas mãos de Jeová, como é que na tentação o diabo disse que a ele foi entregue todas as riquezas e ele daria a quem ele quisesse? Né? Todos os reinos foram entregues ao diabo. E a gente sabe que os reinos estão nas mãos do Deus das nações. Então, por isso que eu digo que existe uma promiscuidade, existe uma função que ora pertence a Satanás, ora pertence a Jeová. Né? Eles são muito próximos, irmãos. Né? E Jesus também deixou bem claro que os judeus não estavam seguindo o Pai. Né? Então, agora a gente vai falar assim que realmente algumas coisas que Jeová fez são realmente uma incoerência tremenda, ou ele é mentiroso mesmo, ou ele é muito esquecido, que uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. Né? E como é que a gente pode seguir um Deus desse? Né? Então, eu vou escolher 10 mentiras de Jeová. Né? As 10 mentiras de Jeová, assim. Tem outras, vocês vão encontrar outras se vocês estudarem o Velho Testamento com atenção. Tá? Então, Jeová, às vezes, ele enganava. Enganar, irmãos, é uma palavra mais rebuscada, né, de mentir. Né? Por exemplo, se eu vou enganar uma pessoa, é porque eu vou mentir para essa pessoa. Né? Se eu vou enganar um parente, se eu vou enganar um irmão, se eu vou enganar um chefe, é porque eu vou mentir, certo? Então, eu queria que o pastor abrisse em Ezequiel 14:7, Ezequiel capítulo 14, verso 7, que exatamente Jeová, ele fala que ele engana. Porque vocês já devem ter ouvido falar, né, que os meios podem ser justificados pela finalidade que eu quero. Então, o fim justifica os meios. E isso, irmãos, é uma ideia muito satânica. Porque, às vezes, a pessoa fala, não, olha, eu tive uma boa intenção de ajudar aquela pessoa que estava em dificuldade. Então eu vou dar um exemplo assim, chulo, mas vocês vão ver. Eu vou roubar um banco porque eu quero ajudar alguém. Tipo o Robin Hood, né? Então, eu estou justificando qualquer... Estou fazendo qualquer meio para justificar aquele fim. E isso, irmãos, é errado. É errado fazer isso. Porque eu vou incorrer a vários erros, a vários pecados, a várias injustiças se eu fizer isso. Então, o fim não justifica os meios, não. Eu tenho que buscar os meios lícitos para chegar num fim justo. E não ter meios ilícitos para chegar num fim que eu acho que é um fim certo. Né? Então, aqui em Ezequiel 14:7, fala assim: porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, quer dizer, a pessoa fez coisa errada, certo? Aí o que Jeová pensa? Ele fez errado, então eu vou fazer mais errado ainda, né?
Aquela história, né? O fim justifica os meios. Eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Verso 8. E porei o meu rosto contra o tal homem e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, Jeová ia azarar a pessoa para ele servir de provérbio, servir de exemplo, né? Então, verso 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, quer dizer, aquela pessoa que fez uma coisa errada foi consultar o profeta. Aí Jeová está falando. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta. E estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei no meio do meu povo Israel. Então, aqui Jeová está dizendo, olha, ele fez coisa errada, eu vou fazer coisa mais errada ainda. Vou colocar engano na boca do profeta. Vou enganar todo mundo, né? Então, mentira número 1, né? Jeová engana. Mentira número 2, que isso daí eu sei que os irmãos todos já conhecem, mas a gente vai nomear também. Jeová manda o espírito de mentira na boca do profeta naquela história de Acabe, né, que está em 1 Reis 22, 20. Né? Então a gente só vai ler o versículo principal, irmãos, porque o tempo voa. Então, 1 Reis 22 é de 20 a 23, tá? Mas a gente vai ler só o 23. Agora, pois eu, o Senhor, pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então, Jeová estava bravo com alguma coisa, pôs o espírito de mentira na boca dos profetas, né? Então, aqui está mais explícito ainda, né? 3, terceira mentira, irmãos. Jeová prometeu repouso no reinado de Salomão. Isso está em 1 Crônicas 22, 9. Tá? Porque como Davi foi um homem, foi um rei muito guerreiro, né? Ele tinha, até a Bíblia fala que a espada dele era suja de sangue, né? Ele não foi digno de construir um templo para Jeová. Então, quem construiu o templo foi Salomão. E aí, já que tinha tido tanta guerra na época de Davi, Jeová prometeu paz, paz absoluta, né, para Salomão. Aí, em 1 Crônicas 22, 9, fala: Eis que o filho que te nascer será homem de repouso. Ele está falando isso para Davi. Porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Então, Salomão ia ter repouso de todos os inimigos ao seu redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Só que isso foi uma mentira, tá? Vamos ver em 1 Reis 11, 14. Jeová levantou vários inimigos contra Salomão, e o reinado dele inteiro teve lutas, não teve paz. 1 Reis 11, 14. Levantou, pois, o Senhor Jeová contra Salomão um adversário, Hadad. Hadad, que a gente conhece outros Hadads, mas esse aqui é um outro Hadad. O Edomeu, que era da descendência do rei em Edom. Agora pula para o verso 23, que também continua falando dos adversários, né, de Salomão. E também Deus, Jeová, né, lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Adadezer, rei de Zoba, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. Indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Só até aqui, irmãos. Então, aqui fala de vários adversários, né, que Salomão teve. Mas ele não falou que ia dar repouso todos os dias para Salomão? Mentira, né? Quarta mentira.
Jeová disse que o sacerdócio de Arão seria um sacerdócio eterno. Isso está, irmãos, em Êxodo 40, 13. Eu vou pegar só o verso 15, tá? Começa do 13 ao 15, vou pegar só Êxodo 40, 15, que fala assim: e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo. Perpétuo quer dizer a vida toda, certo? Então, se vocês lerem lá desde o verso 13, vocês vão ver que ele está se referindo ao sacerdócio de Arão. Só que o sacerdócio de Arão, irmãos, não foi perpétuo, porque mudou a lei, né? Então, isso aí está em Hebreus 7:11, que fala exatamente sobre essa mudança de sacerdócio, porque houve mudança da lei. Porque talvez Jeová pensasse que a lei dele ia ser eterna, né? Mas Jesus, ele mudou a lei, ele mudou o sacerdócio. Então, em Hebreus 7:11, fala assim: de sorte que se a perfeição, né, se a perfeição quer dizer que não foi perfeita, fosse pelo sacerdócio levítico, Levítico quer dizer de Arão, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então mudou o sacerdócio, né? Não é mais sacerdócio de Arão, agora é o sacerdócio de Melquisedeque. Quinta mentira de Jeová. Jeová diz que criou a terra vazia. Isso aí vocês lembram em Gênesis fala, né? Gênesis 1, 2, nem precisa abrir, pastor, mas Jeová diz que ele criou a terra vazia, né? O Espírito de Jeová pairava sobre a face das águas, né? Só que em Isaías 45, 18, está falando também sobre a criação dos céus e da terra, né? Isaías 45, 18. Isaías 45, 18, isso. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e ele confirmou, não a criou vazia. Pai, não tinha criado a terra vazia? Agora está falando que não criou a vazia. Então, irmãos, é isso que eu estou me referindo aqui rapidamente com vocês, porque a hora voa. Deus não pode mentir, Deus não pode se enganar, Deus não pode enganar os outros, Deus não pode falar uma coisa e depois falar outra, né? Porque Ele é Deus, Ele não pode mudar, né? Sexta mentira. Jeová diz que não fala em lugar escuro. O próprio pastor já mostrou que Jeová deu a lei na escuridão, né? Isso está em Isaías 45, 19. Isaías 45, 19. Que ele fala que ele nunca falou nada em lugar escuro, né? Então, Isaías 45, 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro na terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo justiça e anuncio coisas retas. Então, está dizendo que não falei em segredo, nem em algum lugar escuro. Mas tantas vezes ele falou em lugar escuro, né? A lei foi dada em lugar escuro, né? Sétima mentira de Jeová, irmãos, que até a gente, há 15 dias, falou um estudo sobre Jeová e as crianças, né? Então, eu até comentei que em Deuteronômio 24, 16, Jeová, se o pastor quiser abrir, Deuteronômio 24, 16, ele fala que os pais não morrerão pelos filhos, né? Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Só que depois ele fala o contrário,
em Êxodo 25, Êxodo 20, capítulo 5, quando ele está falando sobre os 10 mandamentos das imagens, né? Então, no verso 5, ele fala, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus sou zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Quer dizer, lá ele fala que não visita, aqui ele fala que visita, né? Oitava mentira de Jeová. Jeová diz que não faz acepção de pessoas, né? Também temos uma pregação no site, irmãos, igrejadeInterlagos.com.br, que é a acepção de pessoas, e um outro estudo que fala sobre a acepção de mulheres, né? Em Deuteronômio 10:17, Deuteronômio 10:17, Jeová fala exatamente que ele nunca fez acepção. Pois o Senhor, Jeová, vosso Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Só que ele faz acepção de pessoas, né? A gente vê que ele mesmo fala que ele trata diferente judeus de gentios, judeus de egípcios, né? Por exemplo, em Êxodo 11:7, para vocês verem que ele mesmo declara, né? Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor Jeová fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Mas ele não disse que não faz diferença, né? Vai fazer diferença. Nona mentira de Jeová, irmãos. Só falando em acepção, a gente sabe também que Jeová, ele fazia acepção de pessoas que tinham defeito físico, não podia ser sacerdote dele, né? Ele fazia acepção de pessoas com defeitos físicos. Se alguém estiver anotando, isso está em Levítico 21:21, tá? Mas a gente não vai ler porque já a hora voa. Outra coisa interessante, irmãos, está em Êxodo 20:24. Né? Agora a gente está passando muito no Velho Testamento, porque as mentiras de Jeová estão mais no Velho Testamento. Né? Êxodo 20:24 fala assim, olha que interessante, irmãos. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então ele está ordenando fazer sacrifício, certo? Agora eu queria que o pastor abrisse em Jeremias 7:22. Jeremias 7:22. Porque em Êxodo, vocês sabem que Êxodo quer dizer que é o povo saindo do Egito. Êxodo, no movimento, está saindo do Egito, certo? Então, em Jeremias 7:22 fala assim, Jeová falando, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. É? Então, Jeová mentiu de novo, né? Porque aqui está dizendo que ele nunca falou coisa alguma a respeito de holocaustos e sacrifícios, né? E a gente sabendo que ele ordenou, né? Então, irmãos, aqui o que a gente vê? Que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Isso está, não precisa de abrir, pastor, mas está em Tito 1:2. Deus não pode mentir, né? A gente sabe também que a verdade, irmãos, a verdade ela não pode ser derrotada, a verdade não muda, a verdade ela é libertadora, né? A verdade é libertadora. Jesus, ele em João 8:31, Jesus dá assim o recado mais importante dessa passagem, tá?
sobre a mentira, sobre o pai da mentira. João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, irmãos, eu falei 9 mentiras, certo? A 10ª mentira, que eu achei bem interessante, porque Jeová, ele deu o pão do céu ao povo. Né? Ele deu o pão do céu ao povo. Só que era um pão falsificado, o pão que Jeová deu. Né? Então, em João 6,31, fala, né, que os judeus, os israelitas, eles comeram o maná no deserto, né? Tá dizendo assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Estava escrito que Jeová deu ao povo o pão do céu. Aí João 6,32, disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Todo mundo estava achando que Moisés tinha dado. Na verdade, não é Moisés, tá, irmãos? É aquela história, eles nunca falam a lei de Jeová, eles falam a lei de Moisés. Mas aqui ele quer dizer, olha, Jeová, lá no Êxodo, lá quando o povo estava no deserto, Jeová não deu o pão do céu. Isso que Jeová deu é um pão falso, porque em João 6,32 fala assim, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Isso quer dizer que o pão do céu que estava exposto antes era um pão falso, porque Jesus veio trazer o verdadeiro pão, né? Então, terminando já, irmãos, em Salmos 97:1, eu acho muito interessante também, voltando no começo, né, do nosso estudo, sobre a criação, sobre a luz, né? Sobre a palavra, sobre o verdadeiro alimento. Então, em Salmos 97:1 fala assim: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, né? Ao redor de Jeová estão nuvens e escuridão. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor Jeová, na presença do Senhor de toda a terra. Então, irmãos, Jeová é o Senhor de toda a terra. Jeová é o que reina em toda a terra. Quem ilumina o meu mundo, irmãos, não é a palavra, quem ilumina meu mundo não é a Bíblia, quem ilumina meu mundo não é o Evangelho, não. Quem ilumina meu mundo é o Pai das luzes, é do Pai que vem a nossa iluminação. Amém, irmãos? Então, e essa iluminação não tem nada a ver com essa terra. Essa iluminação que eu recebo do Pai não tem nada a ver com os frutos que Jesus dá. O Pai, ele está na luz inacessível. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. O Jesus nos intermedia. Mas o Pai que está nas mãos do Pai as luzes. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, irmãos, e só para terminar, 1 João 5,20. 1 João 5,20. Aliás, vamos ler o 19, tá? 1 João 5,19.
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Poxa, a gente viu que o Jeová está presente em toda a terra. Se Jeová está presente em toda a terra, mas todo mundo está no maligno, então Jeová está no maligno, né? Interessante. Verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, a gente vê aqui que João 5:20 fala tanto de verdade, de verdadeiro, do verdadeiro Deus, que a gente pensa, poxa, como está claro, né? Como está claro quem é o verdadeiro Deus, né? E quem é o falso Deus, Jeová. Então, irmãos, a gente vai parar por aqui hoje. Eu só vou fazer uma pequena oração, amém? Senhor Jesus, nós te somos gratos, Senhor, gratos, 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 Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor, por nós conhecermos o verdadeiro Deus e a vida eterna através de Cristo, Pai. Nós, Senhor Deus, não nos conformamos com esse mundo, não nos conformamos com a mentira, Pai. Não nos conformamos, Senhor Deus, com incoerências, Senhor. Não nos conformamos com um Deus que muda, Pai. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Jesus veio revelar a verdade, porque Jesus veio revelar a vida. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, que ela possa frutificar em nossos corações, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Peraí que eu vou parar a gravação.